Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aqui é o Gilmar Marcel e eu tô trazendo agora a parte 2 do nosso desenho do Shanks. Tá vendo esses desenhos? E se eu te dizer que você pode desenhar assim ou até melhor mesmo sem o famoso dom? Conheça o meu treinamento Desenhe Agora do Zero e aprenda mais rápido do que você pensa. Link na bio ou na descrição. Seguinte, né? Se você tá chegando aqui agora de paraquedas, não conhece ainda o canal, aqui é a parte 2 onde eu vou ensinar a coloração do desenho do Shanks, tá? A primeira parte que eu ensino o desenho completinho, ela vai estar no primeiro comentário fixado. Sei lá nos comentários que você vai ver, né? Que vai estar tudo certinho lá pra você, beleza? E não esquece, se você é novo aqui, cara, já vai se inscrevendo no canal e deixa o like aí, porque a gente tem uma meta de 1000 likes nesse vídeo. Cara, é só clicar no botão gostei, você já vai estar me ajudando e vai estar me incentivando a trazer mais vídeos assim. Lembrando que você pode comentar outros personagens que você quer ver aqui como tutorial no canal, beleza? Então, sem muitas delongas, vamos lá ao nosso tutorial. E vamos lá, pessoal, começar a nossa coloração do desenho do Shanks. E vamos começar já pela parte dos raios vermelhos, né? Que na parte 1 eu terminei fazendo apenas os contornos dele. Agora a gente vai engrossar um pouquinho mais esses contornos, só que para fora, tá? Veja que a parte de dentro eu vou deixar um pouquinho mais branco, né? Eu vou deixar bem branquinho, porque é a parte que vai representar o brilho desses raios, tá? Então eu vou fazer essa partezinha em todos os raios e isso vai dar um efeito muito bacana no desenho. Vai ficar até mais grosso, bem mais destacado, tá? Agora é o seguinte, pessoal, vamos começar aqui fazendo a parte da capa dele, tá? Nós vamos fazer todos os detalhes da capa dele, tá? Então primeiro eu vou vir com o preto. Esse preto eu vou passar aqui em todas as partes da capa, né? Eu vou passar pela parte de fora, pela parte de dentro. Lembrando que a parte de dentro da capa que ele usa é um pouquinho roxo, né? Então ela é diferente a coloração. E veja que à medida que eu vou fazendo, todas as partes que serão dentro dessa parte da capa, né? Eu vou deixar um pouquinho mais leve, tá? A parte da coloração. Só que a parte de fora tem outro efeito também, onde eu vou deixar uma parte escurecida, outra um pouquinho mais clara. Eu tô treinando muito degradê nisso aí, tá? Eu tô fazendo muito degradê nisso aí. Por quê, cara? Porque eu quero fazer uns efeitos bem bacana nessa coloração aqui para o nosso desenho ficar insano, tá? Então veja só como vai ficar essa basezinha finalizada. Lembrando que eu vou deixar vários pontos brancos também, que eu vou misturar algumas cores aí para ficar muito legal. Agora eu venho com o roxo, eu vou pintar toda essa parte de dentro da capa, tá? Tudo que for por dentro aqui será pintado de roxo, tá? Então veja que em alguns cantos, por exemplo ali na parte do rosto dele, né? Mesmo eu passando roxo, eu deixei uma partezinha em branco, tá? Essa partezinha em branco vai ser uma parte que eu vou trabalhar um vermelho ali, eu vou dar um efeito de vermelho para deixar o desenho mais bonitão. E o restante da capa é só preencher. Agora eu posso vir com um cinza, aqui no caso eu estou usando um cinza escuro mesmo, tá? Eu vou passar em vários pontos aqui que eu deixei branco, porém eu não vou preencher totalmente completo tudo aqui, tá? Sempre vou deixar um pontinho, um vestígios, né? Vou deixar vestígios de detalhes onde eu vou passar vermelho no desenho, tá? E isso aqui agora a gente vai usar esse cinza, onde vai ser a parte de fora da capa, beleza? Inclusive o cinza ele vai servir muito para a gente fazer o efeito aqui nessa partezinha da roupa dele, né? Que a roupa dele é bem clara, né? Então ela é quase branca mesmo. Então os efeitos vai ser com o cinza, tá? Então vou desenhar todo o sombreamento e vou fazendo o preenchimento, como vocês podem ver aí. Para deixar essa partezinha cinza bem mais destacada, eu vou usar um azul, certo? Esse azul é o seguinte, cara, é um azul chamado azul céu, tá? É um azul um pouquinho diferente, mas você pode usar o azul normal mesmo. Eu só quero que esse cinza ele fique azulado em algumas partes. E depois, né, eu venho com o branco e vou deixar essa basezinha de cinza mais uniforme, né? Ele vai misturar com o azul e vai deixar um pouquinho mais claro também, né? O branco passando por cima, tá? Então vou passar aí por cima de tudo para ficar bonitão nessa base da roupa. E veja os efeitos que fica, né, no sombreamento da roupa quando a gente vai fazendo esses detalhes, tá? Agora eu vou voltar com o vermelho e agora aquelas partes que eu disse, né, que eu ia deixar como um aspectozinho para fazer uma coloração diferente depois, eu vou passar o vermelho. É como se fosse algumas partes que estivesse recebendo luminosidade, né, dessas partes dos raios, né, dos raios vermelhos, e veja só como vai ficar muito destacado, muito bonito, né, cara? Aqui agora eu vou vir com o marrom e com esse marrom eu vou fazer o seguinte, todos os detalhes de vermelho e de pele eu vou fazer com o marrom. Então no caso tem a faixa que segura a bainha da espada, tem o cabelo e também a base da pele. Então tudo que eu vou fazer sombra, né, que eu for fazer alguma sombra
que vai ser de pele e de vermelho, eu vou usar esse marrom. E cara, se você quer aprender muito mais sobre coloração do básico ao avançado, lá no meu treinamento online eu ensino muita coisa, tá? Muita coisa mesmo, do básico ao avançado, pode ter certeza. E além de que eu vou lhe ensinar a desenhar e a colorir, né? Tudo do básico ao avançado para você desenvolver muito mais os seus desenhos. Então me dá uma chance de ser seu professor clicando no primeiro link. E mano, só vai conferir minha proposta que eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? É isso aí, muito obrigado e vamos lá. Agora aqui é o seguinte, cara, para fazer a parte da... Para a gente continuar o desenho, veja que eu fiz uma basezinha dourada também aqui no desenho, né? Tem a parte da espada dele na bainha, tá? Mas para continuar aqui agora eu vou usar um rosa claro e vou fazer o seguinte, preenchimento de toda a pele dele, tá? Aqui não vou deixar faltar nada, é só preenchimento, passa por cima do marrom e passa na parte da pele. Agora eu posso voltar com vermelho novamente e fazer todo o preenchimento do cabelo e a partezinha do tecido ali que segura a bainha dele, tá? E veja só, agora que a gente coloriu o cabelo já ficou muito mais próximo ao Shanks, né? Aqui no cabelo eu ainda vou fazer alguns efeitos, tá? No caso aqui, nessa parte vermelha em si, né? Eu vou pegar um preto, vou fazer um efeitozinho como se eu estivesse escurecendo mais algumas partezinhas, ó, para dar uma sombra ainda maior nesse desenho, para dar um aspecto melhorado também nele, né? Para deixar um contraste melhor no desenho, tá? Então esse preto, ele vai resolver isso aí para mim, beleza? Lembrando que com o preto eu também vou fazer a base da espada, aquela base escurecida da espada, tá? Da lâmina. Eu vou deixando alguns espaços, né, na medida que eu vou fazendo, porque esses espaços aqui, cara, eles serão úteis para quando eu vir com a outra coloração, tá? Com a outra tonalidade, que no caso vai ser o cinza, tá? Então é bom você deixar esses espaços, inclusive na base da espada dele eu também vou passar um pouquinho de preto para escurecer mais ali, tá? Pelo marrom, né? Por onde eu tinha passado o marrom, certo? Aqui é o seguinte, cara, eu tô usando um carmim. Esse carmim eu vou fazer essa basezinha de cima da espada e também vou fazer a calça dele aqui embaixo, tá? É somente isso aí, cara, não tem muito o que se trabalhar com essa cor. Se você não tem essa, você pode usar alguma que fique semelhante, que fique próximo a essa cor, tá? Agora aqui eu vou fazer o seguinte, eu venho com um azul, aqui no caso eu estou usando um azul real, que é um azul um pouquinho mais escurecido, né, do que o azul normal mesmo, e vou fazer essa parte da bainha da espada dele, tá? Para seguir, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um verde, tem o cabo da espada dele que vai ser verde, e em seguida eu vou vir com o amarelo. Esse amarelo eu vou fazer toda a parte dourada aqui do desenho, tá? Tudo que for dourado aqui nessa parte da espada, eu vou fazer, certo? Então veja que eu vou deixar uns aspectos tipo um brilhozinho branco também, né? Para dar um efeito melhorado, tá? Inclusive eu esqueci ainda de fazer em outra basezinha da espada ali embaixo, no arco, né? E também na partezinha da bainha, tá? Mas depois eu vou voltar pra gente fazer. Mas antes disso eu venho com o cinza, no caso o mesmo cinza escuro, e vou fazer aquele, vou preencher, né, aquelas lacunas que eu deixei aqui. E olha só o efeito que já vai ficando na espada, tá? Com esse mesmo cinza eu vou fazer uns efeitos de reflexo na espada também, tá? Ó, aqui na lâmina, bem na lâmina mesmo, tá vendo os reflexos com esse cinza escuro, tá? Mas agora eu vou fazer o seguinte, eu vou vir com outro cinza. Aqui no caso eu estou usando um cinza chamado cinza queimado, tá? E eu vou fazer tipo um efeito degradê, como se fosse um reflexo aprimorado nessa espada, tá vendo? E vai ficar um aspecto muito mais bonito, né? Em seguida eu vou vir com o branco também, para melhorar esse aspecto, tá? Para deixar ele mais lisinho, mais uniforme, tá? Ele vai se misturar aqui muito bem e vai deixar mais bonito, né? O aspecto do desenho vai ficar mais bonito e a lâmina vai ficar até um pouquinho mais realista, né? Agora aqui vamos lá, ó. Como eu tinha dito, eu tinha esquecido de fazer os detalhes aqui, então eu venho com o marrom para fazer essa partezinha do cabo da espada, tá? Vou voltar com o amarelo, eu faço a partezinha da espada e também na bainha, tá? Agora sim tá completinho essa parte aí pra gente. Eu vou voltar com o carmim, moçada, e essa parte aqui você vai fazer se você quiser, tá? Não tem necessidade de fazer isso, mas eu quis fazer para deixar um aspecto diferente, uma coloração diferente. Eu vou fazer algumas partezinhas, né? Alguns tracinhos, alguns preenchimentos nessa parte da roupa com esse carmim, beleza? Porque o que eu quero é deixar o meu desenho bem colorido, né? Bem bonito. Vou voltar com o cinza, eu vou fazer um leve efeito na base do olho dele, tá?
que eu tinha esquecido de fazer o efeito no olho com cinza. Em seguida eu venho com o vermelho e vou fazer mais alguns aspectos aqui na espada. É como se a espada, a lâmina dela, estivesse refletindo um pouco desses raios vermelhos também, só que bem desfocado, né? Bem apagadinho, tá? Como vocês podem ver aí. Com o vermelho eu também vou fazer um efeitozinho, né? Bem de leve pela parte amarelada, tá? Veja que até quando eu misturo o vermelho com o amarelo, ele vai ficar um pouquinho laranja, né? Vai ficar um pouquinho alaranjado, tá? E aí finaliza o nosso desenho, beleza? Olha só como ficou, cara. Eu gostei demais do resultado desse desenho. Eu achei que ficou super bacana, uma referência muito bacana para desenhar do Shanks, né? Inclusive que ele tá usando o haki, cara. Então se você gostou, se esse vídeo te ajudou, se foi muito útil para você, não esquece de deixar o like no vídeo, tá? Isso me ajuda a continuar trazendo vídeos assim e até melhores para vocês, beleza? Então muito obrigado e até o próximo vídeo. Não esqueça que a parte 1, né, que é a primeira parte onde eu ensino a desenhar, vai estar no primeiro comentário fixado. Valeu e até a próxima.